Supremo Tribunal Federal determinou esta semana em uma decisão para que o Senado Federal proceda, faça a abertura de um procedimento de CPI, chamado CPI da Covid, para apurar irregularidades e crimes relacionados ao combate à pandemia. A pergunta é a seguinte: essa determinação do Supremo Tribunal Federal, portanto órgão do Judiciário, será que não está havendo uma interferência direta em um outro poder, que é o poder legislativo, o Senado Federal? Esta é a questão que nós vamos tratar aqui hoje, Marcos e ouvintes da Rádio Aliança FM, no nosso boletim Entendendo o Sistema. Marcos, chamou a atenção essa semana uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando para que o Senado Federal proceda, faça a abertura de uma CPI, chamada CPI da Covid. Marcos, o que aconteceu? Existe lá no Senado, em todas as casas legislativas, chamada a minoria parlamentar. Ou seja, são aqueles pequenos partidos que não têm muita representatividade na casa legislativa, ou seja, essa minoria ela não consegue por si só aprovar leis. Por isso são chamadas de minoria, não tem muitos poderes na casa legislativa. Esses partidos que têm pouca representatividade lá no Senado Federal, eles conseguiram, Marcos e ouvintes, 27 assinaturas, ou seja, adesão de 27 senadores para a abertura de uma CPI. Isso é exatamente o número necessário previsto na Constituição, o mínimo para que proceda, então, é possível a abertura de uma CPI lá no Senado Federal. Por quê? 27 senadores representam 1/3 dos membros da Casa Legislativa, ou seja, nós temos 81 senadores. 1/3, 27 senadores é o número mínimo que eles conseguiram, inclusive, de assinaturas para a abertura dessa CPI, chamada CPI da Covid. Mas o que aconteceu? Eles apresentaram o pedido de abertura de CPI ao presidente do Senado e o presidente do Senado ele se recusou a fazer a abertura da CPI. E por isso, esta minoria recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo faça valer aquilo que está na Constituição Federal. E a Constituição diz que a abertura de CPI, o requisito é a iniciativa, assinatura de 1/3 dos membros da casa, independentemente da aceitação do presidente desta casa legislativa. Veja, Marcos, aqui nós não estamos falando de impeachment. Impeachment, sim. A abertura, a iniciativa de um impeachment depende da decisão do presidente da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados Federal, do Senado Federal. Mas aqui nós estamos falando de CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. É um grupo de parlamentares, nesse caso um grupo de senadores, que vão proceder a uma investigação para apurar, nesse caso, eventuais irregularidades ou crimes relacionados ao combate à pandemia. E o Supremo Tribunal Federal, ele justifica que não houve interferência direta ao Poder Legislativo, porque nesse caso, esse grupo de senadores conseguiram preencher o requisito, que é a adesão de 1/3 dos membros da casa para que seja feita então a abertura da CPI. Essa foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Veja que o Supremo, nesse caso, ele não entrou no mérito se houve, se não houve crime. E também ele não vai interferir quanto à composição, quem serão esses membros que farão parte dessa investigação, qual que é o cronograma dos trabalhos, qual será a conclusão final desta apuração. Isso o Supremo não pode interferir. Aliás, Marcos e ouvintes, essa determinação do Supremo Tribunal Federal para a abertura de CPI na Casa Legislativa não é nada novo, não é novidade. Em 2005, nós tivemos
a determinação pelo Supremo para a abertura da CPI dos bingos. Em 2007 também o Supremo determinou a abertura de uma CPI em relação ao apagão aéreo e também em 2014 a determinação do Supremo Tribunal Federal para a abertura da CPI da Petrobras. Tá aí, Marcos, mais algumas informações para a reflexão dos nossos ouvintes. Tem dúvidas sobre o assunto ou quer sugerir temas para tratar aqui no nosso boletim? Mande um e-mail entendendoosistema@gmail.com. Esse é mais um boletim oferecimento da Aplan, Aposentadoria Planejada. Eu, Marco Antônio Figueiredo Filho, para a Rádio Aliança FM. Um abraço a todos. Solicite agora mesmo o cálculo da revisão da sua aposentadoria. Acesse o site aplanaposentadoria.com.br.